Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui neste momento devocional, neste momento em que nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Sua palavra, para meditar na palavra do Senhor, para aprender mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Como eu sempre digo, hoje não é diferente. Hoje estaremos meditando na palavra de Deus e, sem mais delongas, eu quero meditar com vocês no texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um texto até bem conhecido. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, diz o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios. Existe um ditado muito conhecido que diz o seguinte: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades, não se curva diante dos problemas. A soberba faz com que o coração do homem se torne elevado ao ponto de negar o seu próprio Criador. É muito comum quando o homem fica com o coração cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vaidade, começar a querer negar a Deus. Quando reconhecemos, então, nossas limitações, sabemos o quanto necessitamos de Deus. Quando nós reconhecemos nossa pequenez, nossa fragilidade, quando nós reconhecemos o que somos realmente, nós entendemos o quanto necessitamos de Deus. E isso normalmente acontece em meio às fraquezas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios. A graça de Deus é sempre suficiente para cada um de nós, é sempre suficiente para as nossas vidas. Para evitar que Paulo se ensoberbecesse, como ele mesmo diz aqui nesse momento da carta, foi-lhe dado um espinho na carne. E Paulo reconhece o propósito daquilo que serve na vida dele como um instrumento de manutenção do seu ministério, um instrumento de manutenção da sua vida, da sua dedicação ao reino de Deus. Contrariamente às aparências, aquele espinho era resultado da graça de Deus, resultado da graça daquele que muito amava Paulo, da graça daquele que cuidava do apóstolo Paulo. Esse espinho servia para subjugar a carne do apóstolo Paulo, naquilo que ele lutava sempre, mas não somente sobre Paulo, mas para todos nós, todos os que vivem a serviço de Deus, todos que procuram seguir os caminhos do Senhor. Esse espinho sempre se apresenta. Então, apresenta diante das enfermidades, apresenta através das lutas, se apresenta através das provações, das provações até preciosas para as nossas vidas. São provações que servem para nos colocar no nosso devido lugar diante do Senhor, que na verdade contribui para que não haja fraqueza na nossa vida. E tem esse sentido. O homem carnal tem a tendência de ceder às coisas do mundo, mas o poder de Deus se mostra através do seu amor, do seu cuidado, da sua graça sobre nós. E isso faz com que nós possamos manifestar ao mundo a graça de Deus em nossas vidas. 3 lições importantes tiramos desse texto que lemos. Primeiramente, devemos reconhecer o amor de Deus em nossas vidas. A aflição da vida não se compara
com a graça de Deus sobre aqueles que o amam, nunca se compara. Quando Paulo direciona suas palavras ao reconhecimento do amor de Deus sobre ele o faz de forma sincera, de forma clara, de forma explícita. Ele demonstra essa presença do amor de Deus na sua vida. Paulo diz que as coisas contrárias, as coisas que se levantam contra ele, fazem com que ele sinta cada vez mais o desejo de estar servindo a Deus. E o histórico de Paulo é cheio de motivos de orgulho, cheio de motivo para ele se envaidecer e até agir com soberba. Ele reconhece ser possuidor de grandes revelações, mas tudo aquilo resultava unicamente na fraqueza humana. E para Paulo, o espinho era o mensageiro de Satanás, como ele classifica aqui, servia para o esbofetear diariamente e mostrar para ele quem ele era. Servia como um limite de exaltação pessoal, limitava a vida dele. Paulo se mostra conhecedor das suas fraquezas e nas suas palavras nós entendemos que Paulo deixa bem claro que a graça de Deus é suficiente. Em segundo lugar, devemos buscar a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer o amor de Deus. Em segundo lugar, nós devemos buscar a Deus. Paulo se curva diante de Deus. Ele era um homem de oração, um homem que buscava a presença de Deus através da oração. A oração, na verdade, nos aproxima de Deus. A oração nos fortalece, a oração nos ensina, a oração nos coloca no devido lugar diante de Deus. E quando oramos, nós falamos com Deus, Paulo pede 3 vezes ao Senhor, ele faz um pedido repetido 3 vezes para que retire aquele espinho indesejável. Era um momento de comunhão, era um momento de fé, do exercício de fé. Devemos buscar a Deus sempre, independente de qual seja a resposta do Senhor para as nossas vidas. E Paulo sabia disso. Assim como Paulo, nós devemos entender que a graça de Deus é suficiente. E em terceiro lugar, devemos aceitar a vontade de Deus. Devemos aprender a aceitar a vontade de Deus. Paulo não somente fala, mas também ouve. Ele para ouvir o que Deus tem para dizer. Então a resposta de Deus não é a vontade de Paulo. Até chega a contrariar os pensamentos de Paulo, mas não tem o propósito de contrariar o apóstolo. A resposta negativa serve de alento, serve até de estímulo, serve de força para o caminhar do apóstolo, para o prosseguimento do ministério do apóstolo. Então, Paulo entende que aquela resposta lhe dá força diante de um momento de fraqueza. O Senhor diz: a minha graça te basta, Paulo. Paulo reconhece que os sofrimentos de Cristo não foram em vão. Foram necessários e foram importantes para a sua vida e para as nossas vidas também. A fraqueza aos olhos humanos, vamos dizer assim, representa normalmente derrota, sinal de derrota, mas diante de Deus, nossas limitações e o reconhecimento dessas limitações representa poder para continuar trabalhando, continuar servindo ao Senhor. Poder aperfeiçoado, pronto para o serviço, pronto para o reino de Deus. Para Paulo, o poder de Cristo era importante para a sua vida. Ele se sente forte porque ele é reconhecedor de que a graça de Deus é suficiente na sua vida. É bem verdade que Deus põe um espinho em cada um de nós. Todos nós temos um espinho na carne. E quando estamos a seu serviço, a serviço do Senhor, este espinho se manifesta de várias maneiras, de diversas formas. Mesmo que haja em nós fraquezas, injúrias, medos, necessidades, perseguições e angústias, devemos seguir os ensinamentos bíblicos e adotar as lições deixadas pelo apóstolo Paulo. Devemos reconhecer o amor de Deus, devemos buscar a Deus e devemos aceitar sempre a vontade de Deus nas nossas vidas, porque devemos reconhecer, assim como fez o apóstolo Paulo, reconhecer que a graça de Deus é suficiente para todos nós. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.